E aí, pessoal, vamos aqui fazer um nosso vídeo de hoje. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Estou aqui já com a minha Bíblia, o Catecismo da Igreja. E hoje nós vamos falar sobre a liturgia de hoje, sobre a liturgia dessa sexta-feira, que vai nos contemplar, vai nos agraciar com o mistério da Anunciação, que está lá em Lucas 1, 26 a 38, que é muito conhecido, muito conhecido de nós. E ele diz assim, aqui, vou pegar aqui. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida, desposada com um homem que se chama José, da casa de Davi. Desposada significa prometida em casamento. Então, a José, da casa de Davi. E o nome da virgem era quem? Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Muito bonito. Então, vamos dividir, em 3 partes, Primeiro, a Virgem Maria está lá na casa dela, aí o anjo aparece para ela, e Santo Afonso Maria de Ligório ensina que a Virgem Maria não se assusta com a presença do anjo, como a gente pensa, Como diz aqui, ó. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras. Aqui não diz assim, perturbou-se ela com a presença do anjo, mas com as palavras que o anjo disse. O anjo disse: Ave cheia de graça. Então, por quê? A Virgem Maria, diz Santo Afonso, lá nas Glórias de Maria, ela se considerava uma grande pecadora. Olha uma curiosidade aí. Por quê? Porque ela era humilde, um coração pobre, coração humilde. Ela se fez muito pequena. E o que a palavra do Senhor diz? Aquele que muito se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Então a Virgem Maria se humilhou tanto, que ela se considerava a pior pecadora que existia. Só que ela não tinha um mísero pecado. Só que ela não sabia disso, Para ela se considerava também pecadora. Então ela se perturbou com as palavras do anjo. Tá entendendo? E hoje o mistério, que eu quero compartilhar com vocês, um mistério também, além dessa humildade, que a gente deve aprender. Se a Virgem Maria, que não teve pecado nenhum, se humilhou tanto, quanto mais a gente tem que se humilhar muito, Então vamos dividir essa partilha aqui em 3 partes, Primeiro o anjo aparece para ela, lá onde ela está, e depois o anjo explica para ela como é que vai acontecer isso, porque ela pede uma explicação. Como é que vai acontecer isso? Eu não conheço nenhum homem, Aí ele explica para ela como é que vai ser sobre a ação do Espírito Santo, para cumprir o que Isaías, lá no capítulo 7, versículo 10 a 14, diz: A virgem conceberá, uma virgem conceberá, Uma virgem conceberá. E essa virgem é a Virgem Maria, já prevista lá em Isaías, no livro de Isaías. E
essa é a virgindade perpétua da Virgem Maria. A Igreja proclama isso como um dogma, como diz aqui no Catecismo. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como Ai Parthenos, pronuncia Ai Parthenos, não sei como é que fala isso, em grego, viu? O que significa? Sempre virgem. O que significa isso? Que ela é virgem antes, durante e depois do parto dela, de Jesus, né? Que ela teve Jesus. Ela é virgem antes, ou seja, ela não teve participação de José, nem de homem nenhum. Ela é virgem antes, ela é virgem durante, né? Durante a gravidez, isso é um mistério, né? Como é que uma mulher grávida não é virgem durante a gravidez? E ela é virgem depois do parto, ou seja, ela não perdeu a virgindade, né? São Tomás diz que a Virgem Maria ela não sentiu dor com o nascimento de Jesus. Ela não sentiu dor. Jesus fez um milagre ali. Ele passou pelo ventre de Maria como ele passou pela porta do templo. Então foi um poder de uma espécie de parece o poder da Leximene, lá da lince negra, né? A lince negra ela atravessa a parede. Então Jesus tem o poder da lince negra. Então aí a Virgem Maria faz isso, né? Quer dizer, Jesus faz isso e preserva a virgindade de Maria. Então ela é sempre virgem. Ela é sempre virgem. Isso aí foi definido pelos santos padres da igreja. Quem são os santos padres? Eu não sei qual deles, tá? Porque é tantos, né? Tantos santos padres. Mas os santos padres são aqueles bispos, padres, que foram discípulos dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos faleceram, né? Todos eles foram mortos, menos o João. E eles foram... E eles deixaram sucessores, que são essas pessoas. Esses sucessores dos apóstolos são, por exemplo, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia. Em outro momento posso partilhar sobre Santo Inácio de Antioquia, do escrito dele, né? Talvez Deus nos conceda essa graça. E outros mais. Então, é muito bonita a história da igreja, né? E eles definiram, alguns desses santos falaram sobre a virgindade perpétua e defenderam isso como um dogma de fé, entendeu? Não é uma coisa para uma mera opinião. É algo que é mistério da fé. Não tem explicação. É lógica, racional. Não tem como. Até uma vez teve, né, uma polêmica que tentaram falar que a Virgem Maria não era virgem, coisa nenhuma e tal. Mas faz tempo isso. Mas ainda tem gente que acredita que a Virgem Maria teve outros filhos. E isso aí não faz sentido nenhum. Inclusive, outro ponto aqui do Catecismo ele diz assim. A isto objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. Aí, mais para frente, olha aqui. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José são irmãos, entre aspas, né, lá em Mateus 13, 55. São os filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria, lá em Mateus 28, versículo 1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, conforme uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Ou seja, Tiago e José, eles eram primos de Jesus, né? A Maria, eles eram, por exemplo, a outra Maria, né? Era a mãe desses dois aqui, que era uma discípula de Cristo, né? Então ele tá aí, ó, a explicação. Não é filho de Maria, filho de José. É os filhos dessa outra Maria, que lá é citada em Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, versículo 1. Vou até pegar aqui para vocês. Mateus 28,
Ó, Mateus 28, tá certo? 1. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Então é essa outra Maria aqui que é a história, que é a história que é a história verdadeira conta. É essa outra Maria. Mais para frente vai dizer assim: Jesus é o filho único de Maria. A maternidade espiritual de Maria estende-se, porém, a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito numa multidão de irmãos. Isto é, entre os fiéis, para cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. Então, ela é sempre virgem, só que ela é sempre mãe. Ela assume a maternidade espiritual com a gente. Ela não é só mãe de Cristo, mãe do Salvador, mas ela também é nossa mãe. E ela não tá sem atividade, não está inativa lá no céu. Ela está muito ativa, intercedendo por nós, nos protegendo, nos guiando para Deus, nos fazendo se converter do pecado, não é? Então a Virgem Maria é uma mãe carinhosa demais com a gente, que a gente tem que agradecer muito a Deus por ter uma mãe tão boa e tão santa, né? Aí aqui fala de muitas outras coisas sobre a virgindade da Virgem Maria, certo? Que o catecismo ensina sobre a maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus, e que seria um pouquinho longo de explicar, né? Mas eu acho que vale a pena. Talvez em outro momento eu vou explicar toda essa parte. Vamos ver se dá tempo para ver. O olhar da fé pode descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas raízes tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento desta missão por Maria em favor de todos os homens. Seguindo. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus tem um só Deus, um só Pai, que é Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu Pai, segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe, segundo a humanidade. Mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Isso é importante. Por quê? Porque isso foi definido no Concílio de Friul no ano 796. Por quê? Porque tentam separar a Virgem Maria do mistério da salvação, né? Tentam dizer que Jesus é só filho de Deus. Não, Jesus ele tem duas naturezas, uma humana e uma divina. Mas ele não pode separar essas duas naturezas dele mesmo, né? A segunda pessoa da Trindade, Filho de Deus, ele tem duas naturezas, mas essas duas não podem se separar dele, da pessoa dele. Então tem que ficar nele, não? É próprio dele. Tipo assim, se isso sair de Jesus, ele deixa de ser quem ele é, né? Então é impossível. Então ele propriamente tem que ser o homem e tem que ser Deus ao mesmo tempo. E por isso Deus designou que fosse assim, que ele não perdesse a sua divindade ao se tornar humano, se tornar carne, certo? Aí Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois ele é o novo Adão. Novo Adão é um termo usado, sabe por qual santo? Santo Irineu. Santo Irineu, melhor dizendo, troquei aqui. São Paulo. Né? São Paulo que fala do novo Adão. Né? Jesus é o novo Adão, que inaugura a nova criação. O primeiro homem formado da terra era terrestre, o segundo homem veio do céu. Está lá em 1 Coríntios 15, 47. A humanidade de Cristo é desde a sua concepção repleta do Espírito Santo, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. É da plenitude dele, cabeça da humanidade remida, que nós recebemos graça por graça. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo, pela fé.
Como acontecerá isso? Como acontecerá isso, como o Evangelho, a Virgem Maria pergunta no Evangelho. A participação na vida divina não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas vem de Deus. O acolhimento desta vida é virginal, por ser ela totalmente dada ao homem pelo Espírito. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus é realizado perfeitamente na maternidade virginal de Maria. Seguindo. Maria é virgem porque sua virgindade é o sinal de sua fé, absolutamente livre de qualquer dúvida e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. Olha isso aqui importante, ó. A virgindade da Virgem Maria é o sinal da fé dela. Ou seja, esse milagre só aconteceu porque ela também teve fé. Ela acolheu o milagre, né? Ela acolheu a vontade de Deus. Sua fé lhe concede tornar-se a mãe do Salvador. Olha o tamanho da fé da Virgem Maria. Ela se tornou a mãe do Criador do Universo. Olha que graça. Então aqui está uma frase em latim, que eu não vou ler, senão eu vou passar vergonha. Maria, mas está traduzido. É de Santo Agostinho, diz assim. Maria é mais bem-aventurada por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo. Olha que poder nessa frase, né? Ela é mais bem-aventurada, mais feliz, né? Por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne dele, né? Então é isso. A gente pode dizer assim que ter fé é muito maior do que ver aliás, aqui é o que antecede o milagre, né? Sem a fé não acontece o milagre. Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe por ser a figura e a realização mais perfeita da Igreja. A Igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ela é também a Virgem que guarda íntegra e pura a fé dada a seu esposo. Então, olha aí, a Virgem Maria também nos gera para Deus. Ela não só é mãe de Jesus, mas ela é nossa mãe, né? E diz assim, repetindo aqui, que a Virgem Maria é uma figura perfeita da Igreja. Então, assim como a Virgem Maria é mãe da Igreja, ou nossa mãe, assim a Igreja também é nossa mãe. Assim como a Virgem Maria é toda santa, toda pura, assim a Igreja também é toda santa e toda pura. Então a Igreja não pode perder essa natureza, não perde essa natureza maravilhosa, né? Isso é uma coisa muito bonita, gente, uma coisa muito bela. Continuando aqui, né? Porque estamos no Advento, queria compartilhar também com vocês sobre essa questão do Advento, que é muito importante. Rapidinho, né? Acho que dá tempo. Então, o Advento é um período da Igreja. Um período da Igreja. Eu queria falar com vocês rapidinho, muito rápido, sobre isso, né? Tá. Talvez não vai dar tempo, eu acho. Porque os catecismos têm umas partes grandes, né? Mas aqui, ó. A Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar, tá lá no número 1163 do Catecismo. A Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar, com piedosa recordação em certos dias fixos do decurso do ano, a obra salvífica de seu divino esposo. Em cada semana, no dia que ela passou a chamar Dia do Senhor, recorda a ressurreição do Senhor, celebrando-a uma vez por ano, juntamente com sua sagrada paixão na solenidade máxima da Páscoa. A Páscoa ainda não chegou. Ela desdobra todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, recordando assim os mistérios da redenção. Franqueia aos fiéis as riquezas das virtudes e dos méritos de seu Senhor, de maneira a torná-los como que presentes o tempo todo, para que os fiéis entrem em contato com eles e sejam repletos da graça da salvação. Olha o que está acontecendo aqui. A Igreja, nesse período de Advento, ela está oferecendo para nós o mistério da vida de Cristo. Tá entendendo? Então,
essa liturgia, que eu estou ajudando vocês estou nos ajudando, na verdade, eu também aprendo, estamos meditando para participar melhor do tempo litúrgico e para nos inserir no contexto, né? Para que a gente tenha as riquezas das virtudes e dos méritos do Senhor. Através da liturgia, do que a gente contempla, por exemplo, esse mistério da virgindade da Virgem Maria, a gente recebe graças por meio disso, tá entendendo? Olha, quando celebra o mistério de Cristo, há uma palavra que marca a oração da igreja. Hoje, fazendo eco à oração que seu Senhor lhe ensinou e ao apelo do Espírito Santo. Este hoje do Deus vivo, no qual o homem é chamado a entrar, é a hora da Páscoa de Jesus que atravessa e leva toda a história. A vida estendeu-se sobre todos os seres e todos ficam repletos de uma generosa luz. O Oriente dos Orientes invadiu o universo, aquele que era antes da estrela da manhã e antes dos astros, imortal e imenso. O grande Cristo brilha sobre todos os seres mais que o sol. É por isso que para nós que cremos nele, instaura-se um dia de luz, longo e eterno, que não se apaga, a Páscoa mística. Tá? E toda a missa acontece isso. Essa luz maravilhosa, né? E nós estamos aguardando a vinda de Cristo, né? A igreja, através da sua liturgia, nós também aguardamos hoje a vinda de Cristo. E nós antecipamos o céu, o hoje de Deus vivo, né? Uma coisa prática agora, né? Para a gente finalizar aqui a nossa partilha, tá? Para nossa prática, eu quero partilhar com vocês, finalizando, né, sobre esse evangelho da virgindade, sobre a nossa vida de fé, porque o que a Virgem Maria praticou, pelo que a gente percebeu aqui, foi a fé. Então vamos ver aqui no primeiro mandamento da igreja, né? Primeiro mandamento, qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E lá no número 2087 do Catecismo diz assim: nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus, que nos revela seu amor. São Paulo fala da obediência da fé como da primeira obrigação. Ele vê no desconhecimento de Deus o princípio e a explicação de todos os desvios morais. Nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e em dar testemunho dele, né? Então, e que é o que eu estou fazendo aqui, né? Crendo em Deus e dando testemunho dele, que vocês também têm que fazer. Assim como a Virgem Maria fez, ela acreditou em Deus e deu testemunho. O primeiro mandamento nos manda alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé e rejeitar tudo o que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé, né? Que mostra os pecados, que é a dúvida voluntária, a incredulidade, tá? A heresia. Todo momento eu explico, né? Todos esses. Mas esses são os pecados contra a fé. Então a gente tem que defender a nossa fé. Inclusive, a exemplo da Virgem Maria, que teve muita fé. Inclusive, o dogma de fé, né? O dogma da virgindade perpétua tem que ser defendido por nós. Por exemplo, o argumento é aquele lá que eu falei lá mais para trás, nesse vídeo. Expliquei que não eram irmãos de Jesus ao pé da letra, mas primos de Jesus. Não era isso? E para finalizar, né? Um entendimento sobre a oração. Mas tem uma parte aqui que fala sobre a fé. Tá aqui. Olha, achei. Que é a parte desse evangelho de hoje que fala da Ave Maria, né? O anjo entra onde a Virgem Maria está e ele diz: Ave cheia de graça. E é isso que eu vou falar aqui, ó. Tá escrito bem aqui. Ave Maria, alegra-te Maria, né? Esse duplo movimento da oração a Maria encontrou expressão privilegiada na oração da Ave Maria. Vamos lá. A saudação do anjo Gabriel abre a oração da Ave Maria.
É o próprio Deus que, por intermédio de seu anjo, saúda Maria. Nossa oração ousa retomar a saudação de Maria com o olhar que Deus lançou sobre sua humilde serva, alegrando-nos com a mesma alegria que Deus encontra nela. Sabe o que significa isso? Que a gente está usando uma expressão que o próprio Senhor usou. Porque quando o anjo fala, ele está usando. É Deus que está falando através daquele anjo. Então, quando a gente está repetindo Ave Maria, cheia de graça, a gente tá expressando algo que é do coração de Deus para a Virgem Maria. É muito, muito belo o que está acontecendo. Em toda Ave Maria isso acontece, tá? E cheia de graça, o Senhor é convosco. As duas palavras de saudação do anjo se esclarecem mutuamente. Primeiro, Maria é cheia de graça porque o Senhor está com ela. A presença de Deus é preenchendo Maria, é por isso que a Virgem Maria é cheia de graça. É isso que quer dizer. A graça com que ela é acumulada é a presença daquele que é a fonte de toda a graça. Alegra-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor teu Deus está a teu lado. Maria, em quem vem habitar o próprio Senhor, é, em pessoa, a filha de Sião, a arca da aliança, o lugar onde reside a glória do Senhor. Ela é a morada de Deus com os homens, cheia de graça e toda dedicada àquele que nela vem habitar e que ela dará ao mundo. Então aí, ó. Tá vendo? Cheia de graça e toda dedicada àquele que nela vem habitar e que ela dará ao mundo. Então, a gente se alegra com isso, né? A gente se alegra com a Virgem Maria, com isso que Deus realizou nela. Vou até repetir aqui. Alegra-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor teu Deus está a teu lado, como eu disse anteriormente. A presença de Deus. Maria, em quem vem habitar o próprio Senhor, é em pessoa a filha de Sião, a arca da aliança. Talvez Maria é a nova arca da aliança que estava lá no Antigo Testamento. Ela está agora aqui para fazer o Santo dos Santos residir dentro dela. Por isso que ela é a arca da aliança. O lugar onde reside a glória do Senhor. Ela é a morada de Deus com os homens. Que está lá no Apocalipse 21, 3. Olha que bonito. A Virgem Maria é essa morada de Deus com os homens. Ela é cheia de graça e toda dedicada àquele que nela vem habitar e que ela dará ao mundo. Então, que a gente tenha essa mesma dedicação da Virgem Maria. A mesma dedicação que ela ao Senhor. E para finalizar, vou cantar um pouquinho, né, para vocês, uma canção. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor? Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu posso entender. Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Eu sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Via-te, faça assim, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Via-te, faça assim, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Amém, galera. É isso. Espero que todos tenham rezado com essa canção. Rezem uma Ave Maria aí por esse apostolado. E que Deus abençoe a todos nós. Amém.